noite. Meu nome é Rafael, sou fellow do primeiro ano de Retina e Vitro aqui da Unicamp e dando continuidade no bloco de DMRI. Hoje eu vou abordar as principais evidências e atualidades no tratamento da DMRI neovascular exudativa. Aqui a agenda da aula, né? Primeiro vamos abordar uma linha do tempo, falando um pouco do tratamento, depois entrar nos esquemas de tratamentos que são utilizados e comentar, por fim, das novas drogas que estão disponíveis no mercado. Então, tudo começou, o tratamento da DMRI neovascular, lá em 1980, quando o estudo MPS avaliou a fotocoagulação a laser versus a observação, que era outra modalidade que a gente tinha para acompanhar esses pacientes. Hoje em dia, o uso atual da fotocoagulação a laser fica restrito em casos de membrana neovascular associada à gestação e no caso de membranas extrafoveais. Aí, em 2000, a gente tem o surgimento do PDT, que é a terapia fotodinâmica. Ele faz uma espécie de trombose da membrana neovascular, né? Porém, foi visto que essa terapia não gerava benefício, e sim uma maneira de perder menos visão. Hoje, os usos atuais são na vasculopatia coroidiana polipoidal e na membrana neovascular peripapilar. Os estudos que avaliaram a terapia fotodinâmica foram o TAP e o VIP. Depois, em 2004, surge o primeiro anti-VEGF, que é o Pegaptanib, né, que foi avaliado pelo estudo Vision. Ele, como estrutura, é um aptâmero peglado do VEGF, que inibe o VEGF 165, e foi considerado natimorto justamente por ele somente gerava perder menos visão nos gráficos do estudo. E aí, em 2005, tem o surgimento do bevacizumab, que foi uma descoberta acidental, que é o Avastin, utilizado até os dias atuais de maneira off-label. A estrutura tem 148 caudaltes e ele inibe todas as isoformas do VEGF-A. Então, o FDA, em 2004, ele aprovou a medicação para o tratamento sistêmico do câncer coloretal. E depois, de maneira acidental, foi visto que os pacientes tiveram uma melhora na acuidade visual, os pacientes que, porventura, tinham DMRI neovascular. Depois surgiram alguns estudos, o SANA, que fez um estudo com o uso da medicação de maneira sistêmica, e outros relatos de casos sugeriram que essa medicação seria importante no tratamento da DMRI neovascular. E somente em 2011, a gente já surgiu, em 2006, o ranibizumab foi aprovado, e somente em 2011 que teve o estudo CAT, que comparou até então o bevacizumab com o ranibizumab, que era uma droga já consolidada no mercado, e foi visto a não inferioridade da medicação, com um custo muito mais acessível também. Outros estudos que avaliaram o Avastin foram o Lucas, o Manta e etc. Então, em 2006, a gente tem o surgimento do ranibizumab, que é o Lucentis. Os estudos pivotais que aprovaram a medicação foram o Marina e o Anchor, né? Ele é um fragmento de anticorpo de 48 cataltes que inibe todas as isoformas do VEGF-A. O Marina, ele estudou os pacientes com a membrana do tipo 1, e o Anchor estudou pacientes com membrana do tipo 2 no esquema fixo mensal, que é mais utilizado geralmente nos estudos pivotais. Depois surgiram outros estudos avaliando, tentando espaçar um pouco mais o esquema de tratamento, como o fixo trimestral, no PIER e no Excite. Alguns esquemas individualizados que avaliaram o ProRenata, né? Foram o Pronto, o Sailor, Sustan e o Arbor, e estudos de longo prazo, como, por exemplo, o Horizon avaliou pacientes do Marina e do Anchor, o Secure avaliou pacientes do Excite e o 7up, pacientes do Marina, do Anchor e do Horizon após 7 anos. E aí, em 2012, o FDA aprova o aflibercept, o Eylea. Ele foi avaliado pelos estudos VIA 1 e VIA 2. Ele é considerado um VEGF trap,
de 115 cadaltes, que inibe não só o VEGF-A, mas também o VEGF-B e o PGF, que é o fator de crescimento placentário. E o estudo demonstrou que, após a loading dose, o aflibercept 2 miligramas, ele pode ser utilizado a cada 8 semanas com o mesmo ganho visual que o honey mensal. E ainda assim teve um resultado anatômico também. E aí a gente tem um gap, né, na linha do tempo, e somente em 2019 que surge o brolucizumab, com o nome comercial Visic. Os estudos que avaliaram e aprovaram a medicação foram o Hawke e Harry. Em 2020, a gente tem o Abicipar, que tiveram como estudos Cedário e Sequoia, porém não foi aprovado pelo FDA devido às altas taxas de inflamação ventricular. Em 2021, surgiu o PDS, que é o Port Delivery System, o nome comercial de Susvimo. E o estudo que avaliou a medicação foi o Archway. E aí, no ano passado, teve o surgimento do faricimab e o vabismo. Os estudos pivotais da medicação foram o Tenaya e o Lucerne. Então, aqui é a linha do tempo, né, que está desde 1980 até o presente, com todas as medicações e os estudos pivotais das mesmas. Então, falando sobre os esquemas de tratamento que são utilizados, agora que a gente já conhece as drogas e o que a gente usa para tratar a DMRI neovascular, o esquema fixo, que é o esquema, né, mensal, ele pode ser mensal, bimestral, até mesmo quadrimestral, eles são mais utilizados nos estudos pivotais, pela própria facilidade de planejamento. Então, o paciente ele pode ter visita mensal e as injeções em cada visita, ou após loading dose, o paciente tem visitas regulares a cada 2 meses, seguido da injeção. Já um outro esquema que podemos utilizar é o conforme necessário, para o Ranato, PRN, o as needed, que é um esquema reativo, no qual o paciente vai passar por uma avaliação mensal e a injeção vai ser conforme critérios de atividade pré-estabelecidos. Então, aqui é um esquema, né, demonstrando que faz a dose de carregamento, depois o paciente vai, né, na consulta, vai ter essa avaliação e ele não sabe. Então, muitas vezes é um esquema criticado, porque o paciente não sabe se vai receber ou não a medicação. Tem a questão do plano de saúde, caso a medicação seja indicada, até conseguir aprovar mesmo e tudo mais. E, por fim, a gente tem também o esquema de tratar e estender, que é o Treat and Extend, é um esquema proativo, do qual realizamos o tratamento mensal até a estabilidade da doença, e, posteriormente, a avaliação e a injeção ocorrem no mesmo dia, diminuindo assim, né, visando diminuir o número de visitas e injeções. Vale ressaltar que a injeção ela ocorre em 2 ou 4 semanas, e a gente pode fazer essa extensão até 12 ou 16 semanas. É o esquema que a gente utiliza para tratar a DMRI neovascular aqui na Unicamp. Falando agora sobre as novas drogas que estão disponíveis no mercado, o brolucizumab, o Visic, que surgiu em 2019, é um fragmento de cadeia única de 26 cadaltes. É a menor unidade funcional de um anticorpo. Os estudos pivotais que aprovaram a medicação foram o Hawke e Harry. Só que foram vistos alguns efeitos adversos indesejáveis, como inflamação e vasculite oclusiva. Então, aqui, a imagem do artigo, né, do Hawke e Harry, um estudo de fase 3, multicêntrico, que foi randomizado, que avaliou a medicação no tratamento da DMRI neovascular. Então, basicamente, tiveram 2 grupos, né, eles receberam a injeção, a loading dose, e depois o grupo aflibercept recebeu a medicação a cada 8 semanas, e o grupo brolucizumab recebeu após loading dose uma injeção a cada 12 semanas. O estudo Hawke ele avaliou a medicação em 2 doses, tanto em 3 miligramas do brolucizumab quanto 6 miligramas. Já o Harry, só o brolucizumab na dose de 6 miligramas. E o brolucizumab se demonstrou não inferior ao aflibercept quanto ao ganho de visão e foi superior quanto à anatomia. Porém, foram vistos efeitos adversos intraoculares indesejáveis, como vasculite de retina, inflamação intraocular, após a injeção com brolucizumab. E aqui eu trouxe uma série de casos, de 12 casos, de 2020,
na qual a média de ocorrência desses eventos ocorreu 30 dias após a injeção intravítrea da medicação. Após a primeira injeção, isso ocorreu em 10 olhos, e após mais de uma injeção, em 5 olhos. Isso gerou uma queda significativa na visão, o que piorou o desfecho final, né, do tratamento do paciente. Então, aqui a gente tem a análise multimodal de um dos pacientes do estudo, né? Nota-se que é uma medicação pelo OCT, B-scan estrutural, as figuras, né, B, D e E, que é uma medicação que ela anatomicamente é muito resolutiva, né? A figura B, ela antes do paciente receber a medicação intravítrea, a D e F após receber a medicação do brolucizumab. Na retinografia, na A, observamos paciente antes de receber a medicação, e na B, após a injeção de brolucizumab, já tem a presença de sinal de vasculite ali na região peripapilar, bem evidente na seta preta. E isso foi confirmado pela angiografia fluoresceína. Nas imagens de GH e I, é possível observar esse extravasamento por líquido nos vasos na região peripapilar. E, posteriormente a isso, foi feita, então, uma análise pós-hoc dos estudos Hawke e Harry para avaliar qual era o tentar estimar qual era o risco de inflamação, de vasculite retiniana após a injeção de intravítrea do brolucizumab. Foi encontrado uma incidência de 4,6% de inflamação intraocular, aqui incluindo vitreite no geral, uveíte, esses casos de inflamação intraocular foram maiores nos primeiros 6 meses, porém, podendo ocorrer mesmo após 1 ano do uso da medicação. Então, aqui tem os gráficos em tons de cinza, né, preto, cinza escuro e cinza claro, inflamação intraocular em preto, inflamação intraocular geral associada à vasculite de retina em cinza escuro, e inflamação intraocular, vasculite de retina e uma oclusão de retina. Então, note que nos primeiros 6 meses a incidência é maior, porém, mesmo após 1 ano do uso da medicação, esses eventos ainda podem estar presentes. E aqui tem também alguns estudos retrospectivos. Este avaliou 78 pacientes, foram um grupo virgem de tratamento e outro grupo que fez switch para a medicação do brolucizumab, e demonstrou que houve ganho na acuidade visual nos 2 grupos tratados e redução na espessura central da retina. Os efeitos adversos encontrados nesse estudo retrospectivo foram buraco macular e oclusão arterial de ramo. Então, não foram aqueles outros efeitos adversos que seriam mais temidos. Esse outro estudo, também retrospectivo, multicêntrico, avaliou 94 olhos. A divisão dos grupos foi semelhante, um grupo virgem de tratamento, outro grupo que fez switch para a medicação do brolucizumab. Houve ganho na acuidade visual e redução na espessura central da retina. E os eventos adversos que foram relatados foram hemorragia subretiniana em 2 pacientes e a ruptura do EPR. E aqui, essa foi uma revisão da literatura sistemática publicada no Retina nesse ano, avaliando qual seria os eventos adversos de vasculite retiniana ou vasculite oclusiva após o uso do brolucizumab na prática do mundo real. Foi visto que o tempo médio de intervalo até o evento, desde a última injeção de brolucizumab, foi de 19,4 dias, mais em média, com 87,5% dos eventos ocorrendo na média de 30 dias, semelhante àquela série de casos. A maioria desses eventos ocorreram em pacientes do sexo feminino, e a acuidade visual pré e pós-evento, em 52,4% dos pacientes, mostraram como visão inalterada. Porém, uma parcela de 35,7% apresentaram redução da acuidade visual em maior ou igual a 0,3 logmar, que é o equivalente a maior ou igual a 15 letras. Falando agora sobre o Abicipar, aqui é uma medicação que acabou não sendo aprovada. É um estudo que foi randomizado, tanto o CEDAR quanto o SEQUOIA,
né, ele veio com a proposta de inibir todas as isoformas do VEGF-A e de ser uma medicação de longa duração. Então, aqui foi comparado com o ranibizumab mensal, o abicipar a cada 8 semanas e a cada 12 semanas. Então, apesar da não inferioridade da medicação, que é um gráfico demonstrando a mudança da acuidade visual, foi um estudo que, tanto no CEDAR quanto no SEQUOIA, teve uma taxa de inflamação intraocular muito importante, de 15,1% e 15,4%, respectivamente. Aqui uma tabela demonstrando os efeitos de inflamação intraocular em comparação ao ranibizumab. Depois até teve um outro estudo envolvendo a medicação, que foi o MAPLE Study, que ele avaliou uma redução da taxa de inflamação para 8,9%. Porém, é um número bastante expressivo ainda, e dessa forma o FDA se recusou a liberar a medicação. Em 2021, surgiu o Port Delivery System, que é o sistema de armazenamento contendo o ranibizumab 100 mg por ml. Tinha proposta aí de ter a duração de 6 meses, o nome comercial Susvimo. O estudo que avaliou a medicação foi o Archway, e eram pacientes tratados já previamente com anti-VEGF e que tiveram boa resposta. Aqui, algumas imagens, né, da onde que é implantada a medicação e do que a gente usa para fazer o implante. Vai ter um vídeo também demonstrando como é que isso é realizado. Então, aqui a imagem do Archway, que foi um estudo, né, de fase 3, e eu trago os resultados de 2 anos desse estudo. Então, o PDS ele apresentou não inferioridade e equivalência ao ranibizumab mensal por 2 anos. E 95% desses pacientes não tiveram necessidade de intravítrea suplementar, que era realizada quando o paciente tinha uma queda de 15 letras na tabela do ETDRS, um aumento de 150 micras na espessura central da retina, ou um aumento de 100 micras na espessura central da retina associado a uma queda de 10 letras na tabela do ETDRS. E aí muito pode se perguntar, né, será que eu implantar, né, um dispositivo que vai liberar a medicação de forma contínua e lenta, vai atingir as mesmas quantidades, né, seja no humor aquoso ou sérica, da medicação que é realizada de maneira mensal, bimensal? E esse gráfico demonstra que sim, que as concentrações, tanto no humor aquoso quanto séricas da medicação, foram semelhantes. Aqui uma tabela demonstrando os efeitos oculares adversos, tanto do grupo do PDS quanto do ranibizumab. Então, o principal efeito adverso que relataram foi a catarata. Porém, outros efeitos adversos que não eram tão comuns associados às medicações anti-VEGF foram encontrados de maneira mais expressiva no grupo PDS, que foram as alterações conjuntivais, como retração, erosão e até mesmo casos de endoftalmite, 4 casos de endoftalmite encontrados no grupo do PDS. E aí, logo em seguida, surgiu esse artigo, um estudo que ele veio com a proposta de fornecer estratégias para o manejo dos principais eventos adversos oculares do PDS. E ele frisa bem que é necessário que o profissional que vai implantar a medicação tenha um treinamento adequado. Então, aqui algumas complicações que são relatadas no estudo. A figura A e B demonstra uma retração conjuntival, e nas figuras C e D, ele demonstra como você pode abordar em caso dessa complicação. Outras possíveis complicações com o uso do implante seria o deslocamento para a cavidade vítrea e até mesmo erosão conjuntival. Aqui um vídeo demonstrando, né, como que é feita a realização do implante do sistema de armazenamento do ranibizumab. Então, está sendo realizada a peritomia. Agora ele vai realizar a marcação de 3,5 milímetros. Ele realiza uma dissecção escleral superficial primeiro, nessa região que foi marcada previamente.
ele vai confirmar novamente a marcação que foi realizada, vai fazer uma ablação dessa região, uma cauterização, né, no caso da região da Praça Plana. Agora está sendo realizada a incisão no local, ele marca novamente, e aí é injetado o PDS. Implantada a medicação, é realizado novamente agora a sutura tanto da conjuntiva quanto da cápsula de teno. Note que ele também passa uma rédea ali na região do limbo da córnea para ajudar na exposição da área que ele vai implantar a medicação. Aí em 2022, outubro, né, do ano passado, a Roche ela faz um recall, né, retirando a medicação das prateleiras dos Estados Unidos por pelo menos um ano, relatando assim problemas de fabricação do próprio dispositivo relacionado ao septo ou à vedação que libera a medicação. E aí muito foi questionado sobre os pacientes que tinham a medicação implantada, se seria necessário realizar o explante da mesma. E a empresa diz que responde que, teoricamente, não seria necessário fazer a retirada. Então, até então, a medicação está fora do mercado e não tem, assim, uma previsão de retorno. Por fim, iremos abordar sobre o faricimab, o nome comercial de Vabysmo, que foi lançado no ano passado e vem com a proposta de ser um anticorpo biespecífico, inibindo não só o VEGF-A, que muito já foi discutido em aulas anteriores, mas também a angiopoetina 2. Então, para a gente entender um pouco o papel da angiopoetina 2, né, ela atua na célula vascular, nós temos aqui no estado quiescente, né, os pericitos, a célula endotelial, com sua respectiva membrana basal, na qual se situa o receptor TIE2 de tirosina quinase. Essa ligação da angiopoetina 1 no receptor TIE2 garante a estabilidade do vaso. Note-se que também essas moléculas de anjo 2 estão envoltas por corpos de Weber-Palade. Agora, já quando estamos diante de situações de hipóxia ou inflamação, essas moléculas de anjo 2 são liberadas desse corpus e vão disputar com afinidade semelhante pelo receptor TIE2. Porém, note que a ação da anjo 2 ela depende no caso dos níveis de VEGF. Em meios no qual não tem o VEGF aumentado, caso seja bloqueado por alguma medicação, ela vai atuar na desestabilização e regressão desses vasos. Porém, se eu tenho, sim, situações de hipóxia, inflamação e o VEGF aumentado, essa angio 2 vai ser um fator, né, que vai atuar ali de maneira adicional na angiogênese e no crescimento de novos vasos. Então, essa medicação foi avaliada tanto pelo Lucerne quanto Tenaya, que foram os estudos pivotais, 2 estudos, né, de fase 3. Então, foram ensaios randomizados, duplos cegos, de não inferioridade, realizados em 271 locais em todo o mundo. Eles avaliaram 1.329 pacientes, aqui um número total envolvendo os 2 estudos, virgens de tratamento com DMRI neovascular, e os pacientes tinham 50 anos ou mais. Um grupo recebeu faricimab intravítrea 6 miligramas a cada 16 semanas, e outro grupo o aflibercept 2 miligramas a cada 8 semanas. Então, aqui são os gráficos em relação à mudança da acuidade visual, né, tanto em comparação do aflibercept a cada 8 semanas e do faricimab a cada 16 semanas. E foi vista a não inferioridade da medicação em relação a uma medicação que já era bem consolidada no mercado. Então, assim, é uma medicação que tem uma perspectiva muito grande por
ser utilizada, poder ser utilizada assim, a cada 16 semanas, mantendo a mesma eficácia, por exemplo, do aflibercept a cada 8 semanas. E o estudo diz que, dessa forma, vai reduzir de maneira considerável o burden do tratamento, isto é, o fardo, o peso desse tratamento, podendo, assim, reduzir de maneira consequente a presença de complicações, como, por exemplo, a endoftalmite. E aqui os efeitos adversos, tanto no Tenaya quanto no Lucerne, demonstrando que não teve nenhum efeito adverso fora dos normais, né, que já eram encontrados na medicação, uma das medicações, como o aflibercept, que já é bem consolidada no mercado. Essas foram minhas referências